Olá, turminha do 7º ano, professora Milena aqui de Língua Portuguesa. Vamos para aquele recadinho de sempre que você já sabe, né? Organizar seu cantinho de estudo, bastante concentração, pegar uma caneta, um caderno para fazer as anotações de hoje, certo? Vamos ver o que a gente vai aprender aqui na nossa aula de hoje. Olha só, essa aqui é a nossa habilidade. Vamos ler juntos? Tem assim: identificar em notícias e reportagens o fato central ou a temática retratada. E o gênero que a gente vai estudar hoje é o gênero reportagem. Então, o que nós vamos aprender? Vamos aprender um pouquinho sobre o gênero reportagem, suas características, estrutura, e além disso, a gente vai aprender a achar a temática central do texto, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com a aula de hoje. Olha só, tanto a reportagem como a notícia, elas são bem parecidas, né? E você deve estar pensando, poxa, mas qual é a diferença? Tudo aparece no jornal, notícia, reportagem, professora, eu pensei até que eram sinônimos. No entanto, são gêneros diferentes, tá certo? E a gente vai aprender aqui hoje a distinguir. Para a gente fazer essa distinção, nós vamos utilizar esses dois textos aqui. Vamos ler as manchetes juntos? Tem assim: bombeiros salvam criança engasgada com chiclete em Goiás. Esse aqui é o primeiro texto, tá? A primeira manchete. E o segundo tem assim: saiba como agir quando a criança engasga. Olha aí, é praticamente a mesma temática. Só que essa temática ela vai ser retratada de maneira um pouquinho diferente. Vamos ler juntos para a gente poder entender o que está acontecendo nesses dois textos. E aí você já sabe, enquanto eu faço a leitura, você vai acompanhando com bastante calma, vai acompanhando a minha leitura. Se possível, leia junto, leia em voz alta aí junto comigo, para a gente poder entender tudo direitinho, certo? Então vamos iniciar aqui com a leitura do primeiro texto. Tem assim: bombeiros salvam crianças engasgadas com chiclete em Goiás. Uma criança de 3 anos engasgada com o chiclete foi salva pela mãe na manhã deste sábado no Parque Amazônia, em Goiânia, graças às orientações do Corpo de Bombeiro via telefone. A mãe do menino, Daiane Salles Modesto, ligou para o 93 dizendo que o filho estava sofrendo uma parada cardíaca e foi orientada pela corporação de como proceder com a criança. Olha aí, aqui nesse primeiro texto nós temos uma notícia. Perceba que é um fato bem pontual. O que é que está acontecendo, o que é que está relatando? O fato dessa criança de 3 anos que se engasgou com o chiclete, a mãe ligou para o 193 e graças a Deus teve um final feliz, não é isso? Está vendo que é um fato bem pontual, um fato bem específico. Agora, no texto 2, não vai acontecer isso. Essa temática ela vai ser retratada de maneira diferente. Vamos ler aqui comigo o texto 2, tem assim: saiba como agir quando a criança engasga. Balas, pirulitos, chicletes, pedaços de carne e outros pequenos objetos são apontados por um estudo da Universidade de Ohio, nos Europa, como as principais causas de engasgo em crianças no mundo. Na região metropolitana do Recife, o caso mais recente, no sábado, dia 31, um menino de 5 anos engoliu um pirulito sem pirulito. Os médicos conseguiram retirar o objeto. O engasgo é o bloqueio da traqueia, via de entrada e saída do ar dos pulmões. Pode deixar a pessoa parcial ou totalmente inconsciente ou ainda matar por asfixia. Percebeu, gente, que aqui no texto 2, essa temática já é um pouquinho diferente. O que é que nós temos aqui? Ela trouxe, sim, um fato pontual, o fato dessa criança ter se engasgado com um pirulito lá no dia 31, no sábado, mas o texto ele vai além dessas informações. Ele fala o que é asfixia, fala como esses casos acontecem, ele traz informações que vai além dessa informação inicial. Nesse caso aqui, nós já não temos uma notícia, nós temos uma reportagem. Vamos ver aqui nesse esquema uma diferença entre notícia e reportagem, você vai poder identificar melhor. Olha só,
Olha aqui para essa imagem e imagina um iceberg. O iceberg ele fica a amostra só uma pequena parte dele, né? Uma pequena pontinha. Imagine que essa pontinha que fica à amostra é a notícia. A notícia, como tem aqui no slide, fala assim, ela trabalha um fato mais pontual. Ela é mais simples, é menor, é puramente informativa. Na notícia, não há aprofundamento do conteúdo, ou seja, é só a pontinha do iceberg. Mas aí eu quero que você continue olhando essa foto e perceba que além dessa pontinha do iceberg, o iceberg é muito maior, né? No fundo dele, lá na extensão do oceano, você percebe que existe muito mais coisas, né? Você pode retratar uma temática na notícia, falar daquela ação ali, mas existem mais coisas por trás. Isso aí é retratado na reportagem, olha só. A reportagem é um tema mais aprofundado, é ampla, é densa, é um tema que gerou ali repercussão na sociedade. E aí, percebeu a diferença aqui entre notícia e reportagem? Só para recapitulando, fazendo um resumão dessa parte, a notícia é aqui a pontinha do iceberg, né? Algo mais factual, mais pontual, e já a reportagem, ela vai pegar essa notícia, esse fato, e vai falar de maneira mais ampla, certo? Vai trazer mais informações, por isso que a reportagem, inclusive, ela é mais longa. Vamos aprender um pouquinho mais aqui? Vamos aprender sobre a estrutura da reportagem. Essa estrutura aqui não é uma estrutura fixa, certo? Pode alterar uma coisa ou outra, mas de maneira geral, vamos ver como é que a reportagem se estrutura. Primeiro a gente tem um título lá em cima, olha o que tem escrito aqui. Título destacado do corpo do texto. É a síntese sugestiva da reportagem. Sua função é chamar a atenção do leitor. A reportagem ela tem um título, que ela fica ali geralmente em negrito, chamando bastante atenção, e é um título que tem a ver com a reportagem, naturalmente. E ela já vai trazer um resumo do que a reportagem vai tratar. Esse título já vai dar uma prévia do que a reportagem vai mencionar, qual é a temática. Logo abaixo do título, seguindo aqui a estrutura da reportagem, a gente vai ter o subtítulo. O que nós temos aqui no subtítulo? Tem assim, ele é situado logo abaixo do título, como a gente falou, né? E ele procura apresentar de maneira resumida informações básicas do texto. Temos o título ali, o subtítulo ali é um pouquinho maior, e ele vai apresentar de forma mais resumida o que vai acontecer ao longo do texto. Depois do título, olha só a próxima parte aqui, a terceira parte da reportagem, o lead. O lead, gente, ele é o primeiro parágrafo da notícia. Ele vai apresentar um tema, vai contextualizar o leitor. Como é o primeiro parágrafo, aquele primeiro contato do leitor com o texto, vai ter uma contextualização, certo? Por último, por penúltimo aqui, o desenvolvimento. O desenvolvimento é aquela parte do texto onde vai acontecer aqueles aspectos mais relevantes. Ali é que o texto vai se aprofundar para complementar as informações. E por último, como em qualquer texto, a gente tem a conclusão, né? A conclusão, o finalzinho ali do texto. Ela tem como objetivo retomar todas aquelas informações que a gente viu ao longo do texto e, além disso, procura fechar esse texto com algumas reflexões, certo? Aqui vimos basicamente a estrutura da reportagem nesses 5 pontos. Agora, a gente viu aqui a estrutura e nós vamos tentar ver isso na prática, dentro do texto, certo? Vamos tentar identificar essas 5 partes dentro do texto. Essa reportagem aqui é uma reportagem aqui da cidade de Teresina. Temos aqui, rios de Teresina sofrem com a poluição de esgoto. Isso aqui você já consegue identificar que é o título, olha aí, é o título da nossa notícia, não é verdade? A primeira parte, quando a gente viu ali na estrutura. Logo abaixo do título, nós temos aqui, os aguapés se multiplicam muito rápido, liberando substâncias
tóxicas. Trechos com aguapés se espalham aumentando e mostram níveis de poluição. Olha só aqui, o nosso subtítulo já vem falando um pouco do que vai acontecer, do que essa notícia vai retratar. Isso aqui é o subtítulo, certo? Agora vamos ler aqui o texto e tentar identificar o lead, o desenvolvimento e a conclusão. Tem assim: o tapete verde que se estende sobre o rio Puti em Teresina, formado pelos aguapés, pode até ser visivelmente bonito de se admirar. No entanto, revela um problema sério no equilíbrio daquele ecossistema. Com a mais chegada do período mais quente do ano, a mistura do esgoto aliada ao tempo seco cria um ambiente propício para o tapete verde espesso formado por aguapés. Segundo ambientalistas, a proliferação da planta sob o rio já é comum no período do BR-Obró. É causada pelo excesso de poluição. Os aguapés em pequenas quantidades, na verdade, até são bem-vindos, pois funcionam como uma espécie de filtro natural que ajuda na limpeza de pequenos poluentes que circulam na água. O grande problema acontece quando eles se multiplicam muito rápido e esgotos os nutrem da água, pois ao morrerem essas plantas liberam substâncias tóxicas, prejudicando a fauna aquática, comprometendo a vida de outras plantas, animais e peixes. O fato é que o coro dos ambientalistas é um só em defesa do rio Puti. Enquanto o poder público não atuar e legislar para que haja uma forma que polua menos o rio, a situação apenas se tornará cada vez mais crítica a cada ano. Olha aqui, a gente tem uma reportagem cujo tema é a proliferação dos aguapés. Quem ele já passou na ponte JK, no período do BR-Obró, já percebeu que os aguapés eles se proliferam de maneira bem rápida no rio Puti, não é isso? Vamos tentar identificar aqui nessa notícia a estrutura, nessa reportagem, perdão, a estrutura que nós acabamos de ver. Temos o título lá no início, o subtítulo, o primeiro parágrafo que faz um resumo do que essa notícia vai retratar, que é o lead. Em seguida, o desenvolvimento, que são de fato as informações que estão acontecendo aqui dentro do texto. E para afinar, ele finaliza retomando um pouco do que aconteceu aqui nessa reportagem e conclui, dá a conclusão dele. Está aí todas as partes da reportagem, a estrutura dessa reportagem, certo? Vamos para frente? Dentro de uma reportagem existe uma temática. O que é essa temática? A temática de uma reportagem é a ideia principal. É o fato principal que acontece ali dentro do texto. Um texto ele pode falar de várias coisas, mas existe algo que ele é mais central. Isso aí é a temática do texto. No texto que nós acabamos de ler, se eu perguntasse para você qual é a temática desse texto, qual é a ideia principal que esse texto traz, o que você ia responder? Olha só, a temática principal desse texto é justamente a poluição dos rios de Teresina, denunciada pela proliferação dos aguapés. É em cima disso que o repórter explorou toda a sua notícia, certo? Deu para entender o que é a temática de um texto? Agora, vamos ver o que é um pouquinho dessa decorrência aqui. Decorrência é uma consequência. Lembra que a gente teve uma aula anterior aí sobre causa e consequência? A decorrência é uma espécie de consequência também. Olha aqui, temos a proliferação dos aguapés, é um fato, né? Esse fato vai gerar várias consequências. Quais são as consequências que apareceu ali no texto que nós lemos? Olha aqui comigo. Esgota os nutrientes da água, o que mais? Liberam substâncias tóxicas prejudicando a fauna aquática, comprometem a vida de outras plantas, animais e peixes que coabitam no espaço fluvial. Olha só, tudo isso aqui são consequências de um fato. Que fato é esse? A proliferação dos aguapés.
Tudo isso aqui a gente tirou do texto. Então, a decorrência é uma espécie de consequência, tá certo? Vamos para frente. Agora a gente vai fazer uma pequena atividade, onde a gente vai fazer a leitura de algumas reportagens e nós vamos tentar encontrar aí a temática do texto. Além disso, vamos retomar um pouquinho as características do gênero reportagem que a gente viu nessa aula aqui de hoje, certo? Vamos aqui para a primeira questão. Aí você já sabe, né? Vamos ler aqui o enunciado, ver o que a questão quer, em seguida vamos fazer a leitura desse texto, desta reportagem. O que tem no enunciado aqui? Primeira questão tem assim: a temática de um texto é a ideia predominante, foi o que nós vimos, né? Ou seja, é a ideia central, bem definida, simples ou complexa, desenvolvida de forma clara, mas o bom entendimento do leitor. Dessa forma, defina a temática da reportagem ao lado. O que a questão quer de você aqui? Quer que você leia esse texto e consiga extrair a ideia principal desse texto, do que o texto fala, certo? Para isso, você precisa acompanhar a leitura, fazer a leitura aí junto comigo. O título do texto tem assim: os cuidados com a amamentação em tempos de pandemia de Covid-19. Olha aqui, o título dessa reportagem já é bem sugestivo, né? Vamos ver o subtítulo, o que está acontecendo aqui no subtítulo? Logo abaixo do título tem assim: são inúmeros os benefícios da amamentação, tanto para a mãe quanto para o bebê. Aí começa logo aqui o primeiro parágrafo, que é o lead da notícia, tem assim: neste sábado, dia 1º, tem início o Agosto Dourado. É um mês que ele é dedicado à conscientização da amamentação, sendo que até sexta-feira, dia 7, é a semana do aleitamento materno. A reportagem conversou com Melissa Reis, que é fundadora do Grupo Gaia Maternidade Saudável, assim como coordenadora do grupo, Patrícia Santos. O leite materno vale ouro, pois é o melhor e mais completo alimento que existe. A amamentação vai além da nutrição física. É a nutrição emocional, conforto, aconchego, segurança, que favorece o fortalecimento do vínculo afetivo ali entre a mãe e o bebê, explica Patrícia. Porém, faz um alerta: desde que sejam observadas todas as medidas de prevenção, como lavar bem as mãos e os antebraços antes de tocar o bebê, na hora da mamadeira, e usar máscara facial enquanto estiver amamentando. Conclui Melissa, que é fisioterapeuta especialista na saúde da mulher. Olha só o que está acontecendo aqui nessa questão. Você ainda lembra do que a questão está pedindo? Está pedindo para você a temática desse texto. Como nós vimos aqui, o próprio título e o subtítulo são bastante importantes para a gente conseguir construir a resposta dessa questão. O primeiro parágrafo também é importante, porque ali é que está o lead da notícia, onde o repórter vai conscientizar o leitor do que está acontecendo. E se eu perguntasse para você, para responder essa questão e me dissesse qual é a temática desse texto, o que você ia responder? Olha só, esse texto ele fala de várias coisas, mas existe um tema específico, que é o quê? A importância do aleitamento materno no tempo do coronavírus. E além dele mostrar essa importância, ele fala também dos cuidados que a mãe deve ter com o bebê em tempos de pandemia. Aí ele traz aqui uma especialista para falar sobre esse assunto. Percebeu que existe uma parte do texto que ela está aí entre aspas? Essas aspas estão aí indicando o quê? É justamente a fala dessa especialista. Olha só, para a reportagem ficar mais credibilizada, ela traz essas pessoas aqui para falar. Deu certo? Vamos responder aqui a segunda questão. A segunda questão, basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai tentar entender. Vamos aqui para a segunda, vou ler junto com você. Tem assim:
A reportagem é uma notícia mais aprofundada, assim sendo, qual fato originou o desenvolvimento do texto lido. O que é que nós temos aqui nessa questão? Nós vimos que a reportagem faz parte de uma notícia que ela é mais aprofundada, não é isso? Existe um fato e a partir desse fato o repórter vai desenvolver a sua reportagem de forma mais longa, diferente da notícia, que ela vai falar somente daquele fato pontual. E o que a segunda questão está perguntando? Está perguntando exatamente isso. Qual é o fato que originou essa reportagem aqui? Essa reportagem que nós acabamos de ler? Geralmente, essas respostas já estão ali no primeiro parágrafo, que é o lead da reportagem. É quando o repórter vai situar o leitor do que está acontecendo. Logo no primeiro parágrafo, ele fala assim: neste sábado, dia 1º, tem início o Agosto Dourado, e além disso, na sexta-feira, dia 7, é a semana do aleitamento materno. Esse fato pontual, gerou a motivação para esse repórter escrever esse texto, para fazer essa reportagem. Olha aqui comigo a resposta, então. A motivação da reportagem aconteceu devido ao mês da conscientização da amamentação, atrelado à semana do aleitamento materno. Por isso que esse repórter escreveu esse texto, certo? Esse pequeno fato deu origem a tudo isso. Vamos para frente? Tem até aqui, que é o lead da notícia, coloquei para vocês. A terceira questão é uma questão bem bacana também. Essa aqui é só para você marcar, escolher a alternativa correta. Tem assim: são características do gênero reportagem. O que a questão está pedindo de você? Está dizendo que todas essas alternativas estão erradas. No entanto, existe uma no qual o gênero reportagem possui todas essas características. Vamos ver se a letra A. Na letra A tem assim: comunicação utilizada entre pessoas que mantêm algum tipo de relação íntima, cuja linguagem é predominante coloquial. Você lembra aí um pouquinho sobre linguagem, né? A linguagem coloquial é aquela linguagem que não é muito monitorada, é a linguagem que eu utilizo ali no meu ciclo de amizades, é uma linguagem que possui uma relação mais íntima. E aí, você acha que a reportagem, ela possui essa linguagem mais despreocupada, coloquial? Pense aí, se não for, já elimina essa letra A. Na letra B tem assim: seu principal objetivo é transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de interesse. Na letra C, nós temos aqui: é um texto jornalístico divulgado por meios de comunicação de massa, informa fatos de interesse público, cuja linguagem deve ser objetiva, deve ser clara. Parece-me correto, né? Você encontrou algum erro aqui na letra C? Mas vamos continuar vendo a letra D, porque quando a gente responde esse tipo de questão, a gente tem que ler todas as alternativas para poder ter certeza na que vai marcar. Na letra D tem assim: a linguagem é sua principal característica, pois há uma combinação com a seleção e a combinação vocabular. Sua linguagem é predominantemente subjetiva. Olha aqui, sendo que a reportagem, a notícia, enfim, esses gêneros jornalísticos, eles se preocupam com uma linguagem mais objetiva. E na letra D está falando justamente o contrário, que é uma linguagem subjetiva. E falou também aqui que se preocupa demais com a linguagem, com a seleção vocabular. Aqui já é uma característica mais dos textos literários, da linguagem poética, quando você vai escrever um poema, que você tem toda aquela preocupação com as rimas, com o ritmo do poema. Aqui na reportagem, a gente não tem isso, muito pelo contrário, a gente quer uma linguagem clara, uma linguagem objetiva. Sendo assim, qual é a alternativa correta? Letra A, letra B, letra C ou letra D? O que você marcaria aí em casa? Diz para mim.
Acertou quem falou que é a letra C. A letra C está corretinha. É um texto jornalístico divulgado por meios de comunicação em massa, informa fatos ali de interesse público da sociedade e possui uma linguagem objetiva, uma linguagem clara. Tudo isso aqui são características do gênero reportagem, do gênero jornalístico que nós estudamos na nossa aula de hoje, certo? E estamos finalizando nossa aula já. Respondemos aqui 3 questões. Se você ficou em dúvida em alguma questão ou ao longo do conteúdo da aula não entendeu alguma coisa, converse com seu professor, seja no grupo do WhatsApp, seja na plataforma Mob, mande uma mensagem, converse com ele. Espero que você tenha anotado, feito anotações, um resumo da nossa aula. Na aula de hoje, nós estudamos um pouquinho aí sobre o gênero reportagem, vimos suas características, sua estrutura e, além disso, aprendemos a temática do texto, não é verdade? Vimos que um texto ele pode falar de várias coisas, mas existe uma temática, uma ideia principal. Esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Até a próxima aula!